Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está entrando no ar TV Com Debate dessa segunda-feira, dia 24 de agosto de 2015. Semana começando com chuva. Finalmente tivemos um refresco aí naquele tempo quente, naquele tempo seco da semana passada. Aliás, como informou com muita propriedade e precisão o nosso climatologista aqui do TV Com Debate, Rodolfo Bonafim. Um abraço ao Rodolfo Bonafim, que adiantou para o nosso telespectador no programa de sexta-feira essa mudança no tempo. Eu hoje, na segunda-feira, não posso deixar de lembrar que 24 de agosto marca o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954, uma atitude que trouxe uma grande reviravolta política ao país. Getúlio, que sofreu uma pressão grande para renunciar na época e acabou dando aí fazendo a história virar ao seu favor, cometeu suicídio, e todos que estavam contra Getúlio no final tiveram que se esconder porque o povo amava o presidente Getúlio Vargas e não se conformou com a sua morte, com o seu suicídio. E aí creditou aos inimigos do Getúlio a sua morte. Feito o registro histórico, hoje nós recebemos aqui no nosso programa o Marcos Braz, que é presidente do Sintracomos, mais conhecido como Macaé. Boa noite, Macaé. Boa noite, Guto. Boa noite, o meu parceiro aqui. E a todos que estão nesse momento nos ouvindo e nos assistindo. Macaé, que está extremamente cansado porque vem aí de uma semana de muito trabalho. Os trabalhadores das empreiteiras que prestam serviços dentro da Uzi Minas estão em greve. O Macaé vai detalhar todo o desdobramento das negociações. Houve na sexta-feira uma audiência de conciliação no TRT, porém não se avançou, e a gente vai discutir toda essa situação no nosso programa na próxima hora. Para me ajudar a fazer o programa de hoje, o meu comentarista, João Vilela. Boa noite, João. Boa noite, Guto. Boa noite, Macaé. Boa noite a todos. Eu, antes de começar a conversar sobre a questão dos trabalhadores lá de Cubatão, não podia também deixar de registrar uma composição que vai ser usada no VLT, no Veículo Leve sobre Trilhos. Foi pichada na madrugada desta segunda-feira, e um dos vagões foi escrita a palavra superfaturado. Eu acredito que isso tenha sido obra de algum vândalo, porque isso é um equipamento que vai servir à população e que qualquer tipo de serviço ali, de manutenção ou da pintura dessa composição vai sair do nosso dinheiro. Só queria fazer essa introdução, pegar a opinião dos meus dois convidados de hoje para saber o que eles acham disso. João Vilela, você que é um grande entusiasta do VLT, o que você achou disso? Na realidade, nunca a gente pode pensar que uma depredação de um patrimônio público ou de privado seja uma coisa boa, de forma alguma. É condenável, é um crime, inclusive. Só que nós temos que pensar que tem uma imagem forte por trás disso aí. Esse superfaturado, pelo menos, é um depredador politizado. Vamos pensar dessa forma. De forma alguma se justifica, muito pelo contrário, mas nós temos que pensar o que está acontecendo com esse sistema que é o VLT, que desde o início eu me posicionei contra. Não porque eu não queira um transporte, claro que eu quero um transporte adequado para levar as pessoas de um lado para outro, mas desde o início esse transporte vem sendo fadado ao fracasso. Primeiro, que não deu certo em lugar nenhum do país. Segundo, que onde deu certo no exterior era o bonde, que evoluiu. Um bonde modernizado. Um bonde foi modernizando, foi uma evolução normal. Como tinha o carro antigamente, que foi evoluindo, o ônibus foi evoluindo, o bonde também evoluiu e virou esse VLT no resto dos países, que é mais ou menos isso. É um bonde modernizado. Bom, por que eu sou contra desde o início? Primeiro, porque ele não vai atender a população que deveria atender. A área continental de São Vicente, que seria justamente o ponto certo, vim de lá até aqui, não vai ser atendido. Segundo ponto, começa na Ponte dos Barreiros. Começa de um lugar nenhum, leva a outro lugar nenhum praticamente. Do nada ao lugar nenhum. A questão mais importante, deveria ser feito, como foi feito em São Paulo, como foi inaugurado em São Paulo, apesar do atraso, um monotrilho, que passa sobre... Suspenso. Para quê? Para não cruzar nenhuma via, para você não ter cruzamento de vias, não atrapalhar o cruzamento de vias, para você utilizar a parte inferior com feiras livres, com ciclovia, com o que você possa querer colocar de forma muito mais adequada. Nós estamos numa região que está extremamente povoada,
extremamente adensada, e nós sabemos que esse sistema de usar o mesmo ramal, a mesma posição, cruzando as pistas todas, de todas as grandes avenidas de Santos, não é possível dar certo. Esse é o primeiro ponto, que o tipo está errado. Bom, isso já se bateu, ninguém vai mudar mais agora. Já está lá? Já está lá, vencido, voto vencido. Bom, esse voto vencido, então agora tem que funcionar. Da forma que eles estão fazendo, Santos não dá, porque entre o Canal 2 tem uma disputa, tem uma que não vem ao caso agora, que nós sabemos, todo mundo sabe por que está daquela forma, todo mundo que leu a denúncia do Ministério Público sabe o porquê daquilo lá, querem mudar para um lado, para o outro, eu não vou nem entrar nesse debate. Mas, outro dia falaram 96% da proteção Vicente. Foi exatamente o que falaram. Eu peguei e fui até o final. Você foi até a Ponte dos Barreiros? Fui até a Ponte dos Barreiros. Semana passada eu fui de novo. Vai que eu esteja, né? Vai que esteja. Numa semana houve uma mudança. Evolução. A ponte que vai cruzar imigrantes, bom, veja, imigrantes vai passar, vai ter que fazer um elevado, né? Imigrantes vai passar, mas não está nem perto de estar pronto. Ali está um caos aquela região ali. Ali é uma coisa absurda. E estão 3 estações praticamente prontas. E acabou. É aquilo ali que está pronto. O restante, nem perto. E uma fortuna utilizada, sabe? Passou tanto tempo para se debater, não se debateu nada com a sociedade. Não houve um debate sério com a sociedade. Infelizmente, o superfaturado, eu acho que está errado, que é hiperfaturado. A atual situação é hiperfaturada. Então, aquela palavra já está com defasagem. Eu acho mais triste, porque eu vou te falar, eu tenho uma simpatia pelo governador Alckmin. Me parece uma pessoa muito inteligente, muito correta, mas tem coisas que não dá para aceitar, infelizmente. É a questão de inaugurar obra, estação por estação. Isso é uma vergonha. Como a Dilma inaugurou agora lá a transposição do São Francisco sem transpor o São Francisco. Exatamente. Quer dizer, são aquelas coisas que pegam mal. Antigamente isso pegava bem. A população caía nessas histórias. Hoje as pessoas não caem mais nisso. O ano que vem, ano de eleição, né, Ano João? que vem vai ser a primeira eleição, eu acredito, verdadeira nesse país. Vai ser a primeira eleição que tiraram-se as máscaras. Todo mundo vai saber quem é quem. Se a população quiser votar errado de novo, sim, lamento. Mas é a oportunidade de não votar mais nos mesmos. Não importa de que partido, não importa mais de que ideologia, é mudar. Mudar para pessoas que tenham interesse na coisa pública e não na questão pessoal. Que não sejam políticos profissionais. É isso que nós temos que acabar, que o político tem que ser a pessoa. Todos nós somos políticos. Sim, Macaé é político, eu sou político, você é político. Mas são pessoas que estão ali, que todo mundo é político, mas estão ali por aquele período para coisa pública, para se doar um tempo público. E tem a sua profissão. O Macaé hoje é presidente do sindicato. Mas você não é presidente do sindicato, você tem a sua profissão. Tem. Você volta a trabalhar no que você estava trabalhando antes. Você está representando hoje. Sou representante. E assim todo mundo. Mas às vezes a pessoa confunde, viu, João? Acha que sindicalista é profissão. É profissão. Não é. Sindicalista não é profissão. Eu tenho minha profissão. Eu sou mecânico ajustador. Eu sou técnico de tubulação industrial. E se você quiser voltar lá, você volta, não volta? Tranquilamente. Eu faz tempo que eu não ponho a mão na massa. Sim, mas está tudo aqui na mente. Se tiver que voltar, computador, se eu tiver de retornar, não há problema software nenhum. Você não desatualiza nunca, né? Não desatualiza não. Macaé, eu queria que você explicasse, acredito que muita gente, muitos trabalhadores das empreiteiras devem estar nos assistindo agora, eu queria que você, por favor, explicasse como é que está a situação lá em Cubatão dos trabalhadores, database, que você já adiantou para a gente antes de começar o programa. Como é que estão as negociações? Qual é a pedida dos trabalhadores, a contrapartida do patrão? Como é que estão as negociações? Bem, Guto, antes até de responder, vou falar que você falou lá do nosso trenzinho aí, né? E deixou o Joca meio triste, porque uma das estações está de frente da residência dele. Ele não vê a hora esse negócio funcionar, que ele disse que quer descer aqui na eu costa. Também não vejo. Fazer uma caminhada. O Joca, então, vai ser um entusiasta do VLT. Entusiasta do VLT, meu amigo Joca. Mas, dizendo que na quarta-feira nós tivemos uma proposta e a categoria rejeitou, lá no Parque Industrial em Cubatão, na Uzi Minas, até porque nós estamos na database, né, que é a única categoria que tem a database em agosto. O resto o restante da categoria é maio. Que é o grosso mesmo nosso é maio, né? Tanto construção civil como montagem industrial. E
houve a paralisação, até porque todos os trabalhadores rejeitaram a proposta, que realmente era uma proposta que não era aceitável naquele momento. E na sexta-feira, nós estivemos no tribunal, 11h30 da manhã, e diante do debate, o sindicato e as empresas, nós não dava consenso, porque nós queríamos uma coisa e a empresa queria outra. Entendeu? E não chegava ao consenso, até porque nós estamos com 9,80, hoje é o índice que está na nossa frente a partir de agosto. O Da mês inflação. anterior, a inflação do inflação. período. Do mês anterior, ela chegou a 9,56. Nós falamos, pelo menos recuperar, pelo menos a inflação do período. Na negociação, Na ali negociação, com o patrão. pelo menos, por que isso? Porque quando você perde 2 dígitos ou 3, depois você fica com dificuldade para recuperar. Esse negócio de falar, olha, a gente pega isso aqui agora, lá na frente a gente recupera, Não funciona. não dá funciona. certo, né? Isso não dá certo. Até numa economia com essa turbulência Ainda mais numa economia econômica. dessa que está com a turbulência violenta, você vê. Porque quando a inflação vem até maio, aliás, até abril, de maio para cima, a tendência dela é cair. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, subir não, agora. ela só está subindo. Né? A inflação está subindo. Então, houve a proposta, né, do tribunal. Eu Qual falei para o vice-presidente. Qual foi olha, a proposta do tribunal? a proposta do tribunal, a empresa tem oferecido 8, a proposta foi rejeitada, o tribunal 8,5. Né? Então, a própria proposta do tribunal não cobra a inflação Não cobre. do período. Do período que o tribunal ofereceu 8,5. Alegando que, olha, o trabalhador tem que ter dinheiro no bolso, então ele vai ter um ganho na ticket de alimentação. Por quê? O ticket de alimentação hoje é 150, então ele colocou lá para 190. Tendo 190, isso representa, é pouca coisa, mas é 27% em cima do ticket. Falou, é melhor ter um ganho aqui, porque folga o caixa da empresa e os trabalhadores têm um ganho. Aí eu ainda falei para ele, excelência, não é assim que funciona, não. Então, a proposta do tribunal era dar 8,5 e tirar essa diferença no Vale-Refeição. No Vale-Refeição. Dar diferença no Vale-Refeição. E vocês Obviamente, se entenderam? você pegar os 850, mesmo que der 10%, não vai atingir. Isso vai chegar a 160, aproximadamente a 170. Mas o trabalhador, o que nós conhecemos, temos vivência, eu entendi o que ele quis falar. Mas acontece o seguinte, o camarada ele quer saber no bolso dele quanto é que vale, porque ali vai inserir no 13º dele, no fundo de garantia, nas férias, na aposentadoria. Eles estavam dando a diferença no benefício. No benefício. Tudo bem, ele tem um ganho, que tudo é dinheiro, tem um ganho no benefício. Mas isso aí, futuramente, o trabalhador tem um aperto. É um dinheiro marcado, né, Macaé? É um dinheiro que você não tem como você usar aquele dinheiro a não ser para aquele fim. Exatamente. E não necessariamente isso é o ideal para a pessoa. O ideal para a pessoa, né? E no futuro também a aposentadoria da pessoa. Não, você matou em cima, porque essa diferença que está sendo discutida, esse índice, vai incidir em todos os outros cálculos, como você explicou, 13º, férias, aposentadoria, quer dizer, é um dinheiro que vai entrar e vai ficar, né? Exatamente. O dinheiro do Vale-Refeição, ele entra, mas como o João também bem observado, é um dinheiro carimbado que só serve para ele fazer as refeições. Só para aquilo lá. Só para compras, né? E você tem que pensar também mais na frente, no futuro, né? Você tem que pensar também nos trabalhadores que vão sair da área, que provavelmente pode ser dispensado. Nós não sabemos quantas pessoas será dispensado, mas essas pessoas que são dispensadas, ele também tem que ter um ganho. Porque isso aí vai entrar no cálculo. Isso também entra no cálculo. Da demissão. Quando você pega um índice menor, você vai pegar menos e não vai recuperar isso aí, porque nós já temos experiência nesse negócio. Dizer, a prova é que a Uzi Minas é a menor, o pagamento é o menor de todo o parque industrial. É a que paga É a que paga menos. É a Uzi Minas. Né? E eles argumentaram... Por quê? Pode completar, por favor. Porque, só para você entender, o piso da categoria é um valor, ela é a única que está abaixo do piso. Sabe por quê? Porque começou a perder. Olha, para baixo, sempre trabalhando para baixo. Né? É igual uma aposentadoria, você aposenta com 10 salários mínimos, aí, quando dá infração do período, aí dá 10 para o salário mínimo e te dá 5. Qual é a tendência? O teu salário vindo vai achatando. Vai chegar próximo. Daqui a pouco você está ganhando o salário mínimo. É equiparar por baixo. Vai equiparar por baixo. Então, essa é a tática que eles usam.
né? Para tentar, com o argumento que nós sabemos da dificuldade que está o país, a dificuldade que está o aço e tal. E eu falei para eles, vocês podem até não estar ganhando dinheiro, mas no prejuízo vocês não estão, não. Porque ninguém trabalha gratuitamente, frente e patrão. Ele vai trabalhar pelos lindos olhos de alguém, vai pôr a grana dele lá? Não vai. A Usiminas está numa situação dessa terrível, mas os acionistas, no final do mês, ele quer o dele. Os acionistas, opa, na minha continha o deles. Quer o lucro. O lucro. Né? Ele não quer saber o que é que está acontecendo, ele quer o lucro. Então, por isso, o pessoal hoje, diante de uma chuva, né? Damos sorte, pegamos uma chuva, nós pegamos na sexta, pegamos agora na parte da manhã, porque nós temos 4 horas já. Hoje teve assembleia. Hoje nós tivemos assembleia e amanhã estaremos fazendo outra assembleia. E a própria negociadora, a Madalena Ritz, ela ligou para mim, eu estou achando que ela ia fazer alguma proposta e tal. Ela falou, Macaé, vamos nos encontrar no tribunal. Falei, paciência. Não tem conversa? Não tem conversa, só no tribunal. E eles argumentam que a crise econômica, ao final, um dos altofornos da Usiminas realmente foi extinto? Ou eles estão mantendo numa manutenção mínima para se houver alguma... Porque a gente não sabe... fechou na totalidade 100%, né? Eles estão ali mantendo. Obviamente que eles faziam 100 mil toneladas mês e agora estão produzindo 17 mil toneladas mês. Que loucura, quer dizer, uma queda... 20% quase. Uma 17%. Queda terrível. Né? E você tem que manter a usina, tem que manter a manutenção, né? Apesar que a própria usina precisa precisa de refazer aquela usina, porque ali já está em petição de miséria. Está muito defasado? Muito defasado. Onde você passa, tem que ter dificuldade, que você de repente pode pôr o pé numa escada daquela e descer com tudo, porque você pensa que está pisando no piso, está pisando numa coisa podre. Então, é uma preocupação, principalmente nessa área de segurança, está muito ruim dentro da usina. A infraestrutura está... infraestrutura. Mas ele tem que manter isso aí, com essas toneladas. Você vê uma indústria, ela está para manter a manutenção e até o pagamento dos colaboradores, todos os benefícios que eles oferecem, estão vendendo gasolina. Ele vendeu muito mais energia do que próprio aço. Então, os Minas agora está ganhando mais lucro vendendo energia do que a fabricação de aço. Que é o propósito dele. Que é o propósito dele. Né? Quantos trabalhadores estão nessa negociação, Macaé? 3 mil trabalhadores. 3 mil trabalhadores. A gente multiplica aí 3 mil... Manutenção industrial. Família. Montagem, manutenção industrial da Baixada Santista. A gente multiplica aí em média por 4 pessoas, né? Uma família por... 12 mil pessoas. Você que é bom nos números, João Vilela. Quanto? 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, quer dizer... Engenheiro é bom de cálculo. A gente está falando aí de muita gente. Muita gente, né? E é uma responsabilidade que a gente tem, porque a gente tem que dar o tom para aquilo, até que no momento, mesmo não atendendo às nossas necessidades, eu tive a coragem de fazer a defesa. Não era o que nós queríamos, mas nesse momento a proposta era aceitável, até pela situação e pela conjuntura, né? Mas aí os trabalhadores disseram que não. Então, a partir da hora que ele fala que não, certo ou errado, o sindicato vai encampar a briga dele até o final. Aconteça o que acontecer. E aí, depois dessa audiência de conciliação na sexta-feira, você trouxe a proposta do tribunal para a categoria que rejeitou. Então, a greve continua. A greve continua, a categoria rejeitou. Agora nós iremos aguardar que haja o julgamento. Nós não sabemos se pode ser essa semana ou não. Porque aí tem que comunicar ao juiz, ao vice-presidente do tribunal, aí ele vai lá sortear um relator, e o relator que depois vai passar para a promotoria encaminha para o julgamento. Uma coisa que é muito importante ser frisada é que o trabalhador não gosta de greve. A greve é sempre o último recurso que o trabalhador tem para garantir os seus direitos. Ninguém gosta de ficar... Mesmo porque ele pode acabar perdendo todos esses dias parados. Normalmente perde, né? Exatamente. E aí é duro no final do mês ter que pagar as contas não é lá, né? Não é parar por parar, é parar porque não tem outra alternativa senão mostrar para o patrão que as coisas estão difíceis. E como o João falou, uma das partes dos dias parados, se eu tivesse aceito essa proposta hoje, ela estava consignado aos dias parados. Então, as empresas pagariam os 3 dias de paralisação. Não haveria porque quando a gente fala 3 é 4, porque já perdeu o DSR, né? Que é o domingo.
Então, na prática, são 4 dias. Os casos remunerados, né? Hoje já estamos no 5º dia. Mas a maioria decidiu para dar continuação da greve. Então, pode falar. Não, eu ia comentar. Não, pode perguntar. Eu queria só colocar para o Macaé, e você também, porque você tem boas opiniões a respeito disso. Por exemplo, no momento de crise, acho que o empresário tem que ter uma criatividade para tentar driblar a crise e aí ser o diferencial. Por exemplo, a Uzi Minas não poderia fazer uma parceria com a Prefeitura de Cubatão e fazer, por exemplo, um aço para habitação popular? Cubatão tem uma defasagem de moradias, tem muita gente muito grande, tem né? gente que está saindo ainda dos bairros cota. Não poderia haver uma parceria nesse sentido, Macaé, na tua opinião? Ah, sim, com certeza. Até porque Cubatão tem um déficit muito grande de moradias. Acredito na faixa dos 30 a 35 mil. Estou pondo por baixo aí coisa. Até nós fizemos esse encontro e estamos tentando aumentar esse número de pessoas, né, dos políticos da nossa região e tal, do Cresce Baixada, exatamente por isso. Porque tem que começar já a desarquivar, por exemplo, a entrada de Santos, que está um caos, os 2 túneis, o que faz o Guarujá, o que faz a Zona Noroeste, isso aí pode se usar com aço. As moradias, pode usar o aço nosso. Tem que ter uma tentativa. É caro, mesmo que seja caro, opa, mas espera aí, está caro, mas tem que fazer, para fazer a coisa girar, para você dar emprego para a população, para as pessoas que estão na nossa cidade, né? E agora tem que também ter credibilidade para que você reúna todo esse povo e tenha uma ação de imediato, né? Porque é saber de todos nós que aí o projeto da melhoria da entrada de Santos está pronto, só tirar da gaveta. O túnel está pronto, só tirar da gaveta. A mesma coisa da Zona Noroeste para desafogar Nossa Senhora de Fátima, está pronto. Mas falta o quê? Acho que falta vontade política. Né? Enquanto está essas coisas aí parado, as coisas que podem acontecer não estão fazendo acontecer. Aliás, você lembrou muito bem, eu queria me dirigir aos nossos governantes, que eu tenho que dar os parabéns a eles, os nossos governantes de toda a Baixada Santista, que não planejaram a nossa região. Hoje, quando você desce a serra, seja pela Imigrantes ou pela Anchieta, você demora de 1 hora a 1h30 para chegar dentro de Santos. Então eu quero mais uma vez parabenizar os nossos governantes pela falta de visão, pela falta de planejamento com a nossa região. Isso já podia ter sido planejado e feito há muito tempo, porque nós estamos aqui com o maior polo petroquímico do país, estamos no maior porto da América Latina e não temos uma entrada de cidade moderna que o século XXI pede. Então fica aqui o nosso registro, a gente está falando disso agora, e eu volto agora para o João Vilela. João, se você fosse presidente da AGEM, você convidaria os prefeitos da região para se debater esses assuntos e aí se faria a proposta, vamos pegar o aço, olha, vamos assinar um termo de ajustamento de conduta, vamos, por exemplo, usar o aço produzido pela Uzi Minas para a Uzi Minas também poder desafogar um pouco o aço, dar emprego para os trabalhadores da nossa região e tirar da gaveta, como o Macaé lembrou bem, os projetos que estão arquivados aí há 30, 40 anos. É um pouco difícil porque tem a lei de licitações também, tem uma série de entraves também legais que talvez seja um pouco mais complicado que isso. Sem dúvida é uma ideia, é o que você colocou, tem que ser criativo nessas horas. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor na época a Cosipa, que eu fiz técnico em mecânica. Antes de qualquer coisa eu fiz técnico em mecânica. Em 89 me formei e fui fazer estágio na antiga Cosipa, que hoje é ainda era Cosipa. E no Alto Forno, justamente. E eu vou te falar, ali o trabalho é duro. Ali é quente. É quente, mas não é só quente, é duro. Era extremo, não sei como é que está hoje, mas era extremamente poluído. Tinha um grafite que saía, que era um pó de grafite. Altamente tóxico. Era uma coisa louca. Eu não aguentei. Eu vou ser sincero. Eu pensei muitas vezes se eu ia largar, se eu ia ficar. Eu fiquei 1 mês. E foi uma experiência para mim única. E dali para frente eu nunca tive nenhum trabalho tão penoso. É realmente um trabalho de pessoas que tem ali... É uma loucura. Passar por aquele alto forno, o barulho, a poluição, o perigo que é. O estresse de conviver com esse perigo. É uma loucura. Né? É uma loucura realmente. Eu não aguentei. E hoje eu tenho uma visão muito diferente daquela quando eu entrei,
do funcionário de uma empresa siderúrgica. Realmente é algo... Lógico, tem áreas dentro da própria Usiminas que são muito mais tranquilas e muito gostosas, inclusive, de se trabalhar. Mas certas áreas, coqueria, seria nem tanto, mas coqueria, alto forno, pátio de minérios... Alcatrão. Tem áreas lá que são uma loucura. É uma loucura. Então, realmente, a gente entende como é que funciona. E hoje, o Brasil, o grande problema, você vê, os funcionários estão preocupados com quanto eles vão receber, que talvez não dê a inflação, e realmente isso é verdade que o Macaé coloca. Se você não colocar isso agora, você não vai repor lá para frente. Querem pagar um pouco em vale-refeição, por quê? Porque penduricalho. É o grande problema brasileiro. Não incorpora você não paga E não tem salário. cargos. E não tem cargos. E aí é uma questão da própria lei. A nossa lei trabalhista é extremamente desvantajosa para o trabalhador. Que ao contrário que todo patrão fala, e eu sempre cansei de falar isso também, mas uma vez um desembargador, foi meu professor, ele falou assim, eu vou provar para você que a lei trabalhista ela é boa para quem trabalha, para o tribunal, para o advogado trabalhista, e ela é ruim para o bom trabalhador, é ruim para um bom empresário, mas ela é boa para o mau empresário e para o mau trabalhador. E ele mostrou por A mais B ali. É uma coisa realmente louca. Então, hoje o trabalhador ele não quer, e eu não sei se o Macaé concorda comigo ou não, ele não quer penduricalho, ele quer dinheiro no bolso. Mas o governo quer dar o quê? Quer dar penduricalho. É fundo de garantia que não repõe nada para o governo lá tirar o dinheiro seu. É INSS que não te dá direito a nada praticamente. Uma aposentadoria pequena e um seguro de desemprego também pífio. Ou seja, é ruim para o trabalhador e para o bom empresário. Para o bom trabalhador e para o bom empresário é ruim. Para o governo é ótimo. Porque o governo é quem vai continuar arrecadando. Mamando nesse dinheiro do trabalhador que ninguém percebe isso. Trabalhando com fundo de garantia. Trabalhando com fundo de garantia, o INSS com um rombo astronômico por desvio, o INSS, com todo o sistema... Mesmo assim, viu, João? Eu não me cortando, e tem bastante grana ainda, tá? Tem muita grana, claro. Para você ter uma ideia, só o ano passado, sabe qual é a arrecadação do INSS? Não é o 55 44 bilhões. Então, 44. Com este número, 44 bilhões, eu preciso fazer um intervalo, porque eu quase caí da cadeira. Não, sem dúvida. O número que me passou aqui o Macaé. Na volta do intervalo, João Vilela e o Macaé vão continuar debatendo essa questão da greve. Eu também vou participar do debate da greve em Cubatão. A gente já volta. É isso aí, galera. Costa Vive Brasil aqui na TV Com. Você já sabe, todo domingo das 11 à meia-noite. As principais festas, os principais eventos, artistas famosos, você só encontra aqui no Costa Vive Brasil. Turismo de verdade. Na TV Com, todo domingo das 11 à meia-noite. Você não pode perder. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. Já estamos de volta com o TV Com Debate dessa segunda-feira, dia 24 de agosto. Antes de voltar para o debate, eu tenho que dizer a você, nosso telespectador, o TV Com Debate sempre de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, aqui na TV Com, ao vivo. A gente hoje recebe nos nossos estúdios o presidente do Sintracomos, o Marcos Braz, o Macaé e o João Vilela. Macaé, no primeiro bloco a gente discutiu a situação dos trabalhadores das empreiteiras que prestam serviço dentro da Uzi Minas. Você já mostrou como é que está a situação. E os outros trabalhadores que atuam nas empreiteiras no polo de Cubatão, como é que está, quantos são, como é que são as negociações? Já foram negociadas as datas bases desses trabalhadores? E quantos são no geral? Assim, na montagem industrial, hoje no polo industrial nós temos 20 mil trabalhadores, representados pelo Sintracomos. Então, o maior número dessas pessoas foi maio, né? Porque nós temos o maior número de trabalhadores que envolve montagem industrial e construção civil. Então, em maio, é a maior campanha que nós fazemos. E, graças a Deus, esse ano deu certo. Olha, a nossa inflação foi 8,34 de abril. Nós fechamos com 10% para todo o pessoal da montagem e para o pessoal da civil. E sem contar que foi antes dessa crise aumentar. Antes essa crise econômica aumentar. A crise já estava batendo na nossa porta faz tempo, mas mesmo assim com a crise nós conseguimos ter um ganho acima da inflação. Vocês tiveram a inflação mais aumento real. Mais um aumento real, porque a inflação foi de 8,34, nós conseguimos fechar com 10. Então tivemos um ganho na montagem industrial da inflação, com mais 4.020 da PL para todos os trabalhadores e um ticket de alimentação de R$ 25,00 dia. Ou seja, eu vou te fazer uma pergunta que aí você vai... a resposta vai ser... simples e objetiva e vai mostrar o porquê da importância disso. Vocês começaram a negociar quando a data base de maio? Nós começamos sempre 2 meses antes de chegar a data base, porque eu uso de uma cultura o seguinte: anteriormente, os dirigentes que me antecederam, como era que ele fazia? Ele só começaria a negociar na data base. Esperar a data base. Esperava a data base para fazer a negociação. Eu não, faço 2 meses antes. Claro. Que aí eu já ponho uma data limite. Até, por exemplo, a de agosto agora, com as minas, eu fiz 5 rodadas de negociações. Trabalhei 2 meses antes e pus uma data limite. Dia 12 a gente encerra as negociações. Porque se você não colocar uma data limite e tal, porque depois sai a infração do mês anterior, que você trabalha sobre ela, que é julho,
Então, ou você dá ou não dá. E a importância de se planejar antes o a planejamento database antes. mostra que o sindicato está de olho e que se não houver uma negociação a contento, o empresário sabe que a categoria já está ali pronta para fazer valer os seus direitos. Então, você explicou, você respondeu. Para ser mais prático, iniciamos em março, as nossas negociações, nós somos em maio, mas já iniciamos em março. Entregamos a pauta, tal, chamamos a Assembleia, tiramos a pauta de aplicação, entregamos para as empresas, já montamos um calendário, né? Aí, março, abril, para chegar até, estourando, dia 10 a 15 de maio, a gente encerrar as nossas negociações. E aí já prevendo todo esse cenário de crise. Todo o cenário de crise. Muito importante. Importante se planejar, principalmente em relação... Porque muita gente acha que o sindicato só começa a trabalhar na database. Você é diferente. Nós, pelo menos, o nosso Sintracoms tem esse diferencial, né? Porque se você chegar na database, aí depois você vai ter... aí vai ter um desgaste muito maior. Muito maior para você ir para julho, fechar uma convenção. Você vê a importância do planejamento, né? É justamente essa questão que é o que a gente precisa ter na área pública. Exatamente. É que falta o planejamento. Você vê, um outro assunto completamente diferente, mas mostrando a diferença de um planejamento. A Ponte Pênsil é a 6ª vez que tu passa entregue. 6ª vez. Eu estou com Quer saudade dizer, de passar levou lá, mais tempo. Todo mundo, né? Mais tempo agora do que há 100 anos atrás. Para construir, né? Para construir. Pra construir. Isso não tinha a menor estrutura. Então, essa palavra que o Macaé não usou a palavra, mas demonstrou como é que se faz, que é planejar, que é preparar, é que ver para frente, não é ver agora. É o que está faltando em todos os governos nossos. É governo municipal, que a gente falou, você falou, Cubatão está quebrado. Está quebrado, Cubatão, Guarujá não recolhe mais lixo. Nós somos uma cidade sensacional que é o Guarujá. Que vergonha, né? É uma coisa absurda. São Vicente está numa situação que eu não vou nem comentar, porque se você comentar, assusta qualquer um. Você falou da entrada da cidade. Eu vi uma vez um para-choque de caminhão, que tem umas frases que ficam... E são muito criativas e muito inteligentes. Muito filosóficas. E dizia o seguinte, você conhece o bom prefeito pela entrada da cidade. Nós não temos nenhuma cidade aqui na Baixada, talvez para a grande mais ou menos, com uma boa entrada. Mas que tem uma entrada problemática. Sim, claro. Que foi feita a imigrantes com cruzamentos. Todo mundo sabia que ia dar problema. Que tinha de ter Agora, a pior é de São Vicente. A entrada de São Vicente. A coisa mais incrível do mundo. Eu morei muitos anos em São Vicente, eu fui com... Você pode falar com conhecimento de causa. Eu conheço São Vicente. Morou lá. Morei lá há muitos anos. Eu saí de São Vicente em 2006 e vim para Santos. Conheço muito bem Santos, sempre trabalhei em Santos, mas é assustador a entrada de São Vicente. É algo inimaginário. Santos é terrível, mas não se compara, mas nem perto. É um desafio você saber se está chegando na cidade, se não está, se vai ser assaltado. Aonde você chegou, né? Se aquele caos realmente é uma cidade. É algo assim absurdo. Mas falta o quê? O planejamento, que o Macaé está colocando, demonstrando bem. E se você chegar e você tiver hoje no Brasil, analisar o que os governos fazem, governo federal, estadual e municipal, de todos os estados e praticamente todos os municípios, poucos escapam, porque não tem planejamento, só se preocupam com a própria vida política, com 4 anos, com a manutenção dos seus status de poder e aumentar o seu status de poder. Você não encontra pessoas capacitadas, é sempre cargos de confiança, 250 mil no governo federal, mas desde quando você confia em 250 mil pessoas? Você não confia nem em 5. O ministério agora, hoje, deram que vão reduzir 10 ministérios. Porque a opinião pública pressionou. Vão batendo, mas porque eles estão fazendo... nota o custo que eles têm ali. Bom, primeiro que o número de ministérios, só para falar de ministérios, absurdo. Eu acho que o Niemeyer acertou. No máximo 20, que é o número que tem lá. Na esplanada. E é o que cabe numa mesa para negociar também, né, Macaé? Que você colocar muito mais gente, não vai caber, não vai ouvir nada. Então, eu fico imaginando... Aí já não é mais negociação, é assembleia. É assembleia. Quantas mesas para reunião de ministérios já foram feitas em Brasília? No máximo 20. Essa questão nunca teve com 39. Imagina o tamanho da mesa. Mas não consegue nem lembrar o nome de cada ministro. Ou o que ele faz, né? Ou o que ele faz, nem sabe o que é. Você é o... Pois é isso mesmo. E aí você nota que teve aquela semana passada a questão dos carros dos Estados Unidos, que eles não pagaram, que o governo federal não pagou. Deram um calote lá nos Estados Unidos. Acabaram pagando. Depois que a notícia veio à tona. Nota, só descobriu que isso é tudo dado sigiloso. Não pode
Isso não pode virar público. Porque falam que isso é segurança nacional. Que raio de segurança é essa? Para quem Eu não quero segurança nenhuma nacional. Para mim isso não é segurança nacional. Para mim isso é maracutaia nacional. Esse cartão corporativo que os caras têm, essa grana que eles arrecadam. Vem cá, peraí. Você falou de segurança. Eu queria saber... 25 limousines, mais um ônibus, mais uma van. Macaé também pode, por favor... Qual o risco que a comitiva presidencial brasileira, em sã consciência, correria nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos, mas aqui levaria um tapa na orelha. Aqui. Mas o calote foi dado lá. Nenhum. Qual o risco? Cidade, isso vazou. Agora, você imagina o que eles gastaram de hotel? Sim. 5 estrelas no melhor da cidade. E fora outras coisas, pra né? esse monte de gente, para caber em 25 limousines, mais um ônibus, mais uma van, mais não sei o quê. Para caber esse pessoal todo. Você imagina quem que eram essas pessoas? Que comitiva, né? O que estavam fazendo lá? O nosso custo hoje, Brasil, é uma coisa absurda. E tudo pago pela gente, pelos trabalhadores. Quem paga é o trabalhador. Sim, é o povo. Quando você vai pagar o seu imposto de renda, você está pagando esses caras todos. Quando você vai pagar tudo que você tem ali, é um absurdo. O fundo de garantia é outro absurdo. Que o trabalhador paga, que ele paga, é o trabalho dele. De onde veio aquele dinheiro? Tá lá guardado. Não é nada. Tá guardado, né? O governo usa o dinheiro. Depreciando mais. Você devia poder pegar esse dinheiro. Eu quero aplicar em renda fixa, em CDB, e não sei. O dinheiro é meu, né? O dinheiro é do trabalhador. Bom, mas o patrão vai lá e coloca a sua parte. 4%. 4%. O patrão coloca a sua parte. O trabalhador coloca a sua parte. O INSS, por que você não tem acesso a saber quanto você pode ganhar de aposentadoria? Na caixa preta. E voltando ao fundo de garantia, você tem o fundo de garantia retido, né? Porque é obrigatório, ele fica lá. E aí, se você for fazer um financiamento imobiliário usando o dinheiro do FGTS... É o próprio teu dinheiro. Você paga os juros por um dinheiro que é seu. É simplesmente... É genial. Quem criou esse mecanismo, que a gente sempre fica devendo, né? Sim. Você paga. Eu vou te dizer uma, Guto. Pode falar. Para você ficar mais radiante. Pode falar. O dinheiro é nosso, do nosso fundo de garantia. Sim. Aí a Caixa Econômica, ela cobra 1% para cuidar do que é meu. Para administrar a minha grana. E para não te pagar... Isso representa para ela, no final do ano, 4 bilhões. Só esse 1%? Só esse 1%. 1%. É só para você ter uma ideia. E para te remunerar tão baixo, né? Abaixo da inflação. Abaixo da inflação. Abaixo da inflação, abaixo da poupança. Aí vai mais a outra. Ela remunera você abaixo. Se nós chegar a 4% ao ano é muito. Aí pega o nosso dinheiro e empresta como taxa Selic com 14%. Para quem Tanto quiser. É que o presidente do Itaú... Sensacional. É assim que o presidente do Itaú falou que está tudo ótimo. Sim, eu vi a entrevista dele. O presidente do Itaú falou que está tudo bem, mas está mesmo. Para banco... Eles são contra, tá se falando numa saída, uma renúncia da Dilma, ele disse não faz isso. Não é necessário. Vai que vem alguém que seja contra a gente. Então, é uma coisa de louco. Você começa a notar que os Estados Unidos está crescendo, a Europa está crescendo. Voltaram a crescer, né? Voltaram a crescer. Os países que mais crescem são aqueles que têm flexibilidade trabalhista. Pode notar, o Chile tem flexibilidade trabalhista, cresce. Você pega os Estados Unidos, tem flexibilidade, cresce. O Canadá, cresce. Inglaterra, que mais cresce na Europa, ela e a Alemanha. Mas por quê? É de graça isso? Não, é porque tem um motivo. O motivo é que o governo, ele cobra um imposto alto, cobra, mas dá de retorno. O governo faz uma coisa séria. Você se aposenta de forma séria, porque você paga de uma forma séria. Você tem direito, não fica tratando o trabalhador como um retardado, que nem agora. Por que tem que tratar o trabalhador dessa forma? Por que ele não pode ter direito a fazer da forma que se agenda? Por que a empresa tem que, eu vou aumentar no ticket de refeição? Porque ela não é taxada ali, é o que o Macaé colocou. Não chega no final, você não é taxado, ela bobear se abate. Então, quer dizer, você não coloca no 13º. Se você teve algum problema, o seguro-desemprego não vai ter reflexo. Não tem reflexo. Não incorpora no salário. Esse que é o nome certo, né, Macaé? Você não tem reflexo. E o trabalhador quer, mais uma vez, não é penduricalho, é dinheiro no bolso. O que a empresa quer pagar para o trabalhador também não é penduricalho. Ela quer pagar o salário para o cara. E se tiver maior oferta do que procura, o salário aumenta. A hora que cair, você cai também. Mas aí a gente volta e conversa. Olha, exatamente, uma situação... mas a questão é melhor do que mandar embora. Mas se a empresa não está aguentando, se ela vai fechar um alto forno, se está tendo lucro ou não, isso já é uma coisa que eles devem estar mesmo, mas
Nós temos que ver o que acontece realmente. Mas a empresa passou de 100 mil toneladas, é isso? Para 17 mil? 17 mil. Quer dizer, ela está Brusca. Ela está vendendo queda. 17% do que ela vendia. É que nem se você ganhar um salário De 1.000, de 1.000 e você está ganhando 170. para 170. Quer dizer, é algo assustador. E é a empresa que talvez mais emprega aqui na Baixada, não tenho certeza disso. mais emprega. Mas agora quantos trabalhadores ela tem hoje? Hoje, Tem na ideia? totalidade, chega lá a média de uns 12 mil trabalhadores. 12 mil trabalhadores. 12 mil, Então, 12 12 mil, você colocar aquelas 12 4 mil. famílias, então 48, se eu não fiz a Quase conta 50 errada, mil pessoas. quase 50 Quase mil 50 mil pessoas pessoas. dependendo Dependendo dessa empresa. da empresa. Que se ela resolver fechar as portas, Agora o Aí empresário... vai vir um caos. caos. Vocês não violento, acham né? que o empresário, essa crise já estava se desenhando há muito tempo? Pelo menos até a metade do ano passado, durante a campanha eleitoral, já se falava que 2015 ia ser ruim, ia haver uma crise. Muita gente disse, não, isso aí é onda eleitoral, o Brasil vai, a marolinha, né? Falar, não, Não era mais a marolinha, e não, tal. tsunami mesmo. Tsunami. Isso já era anunciado. Eu queria saber de vocês, faltou um pouco de planejamento também por parte dos empresários para se passar por essa turbulência de uma forma menos traumática, principalmente para os trabalhadores, Macaé? Assim, é exatamente a falta do planejamento. Porque essa situação já estava anunciada. Os empresários têm conhecimento, né? Se a gente, que somos leigos, temos conhecimento, não precisa ser um expert, não precisa ser um grande economista para saber o que está pela frente. Inclusive que a China ia começar também a desacelerar. claro, não está Desacelerar e tal. Você vê que hoje está uma situação terrível. Se a China dá um espirro, mexe nos Estados Unidos e mexe no resto do mundo. Hoje já né? aconteceu. Ela já está, né? E é arriscado, daqui a pouco ela está aqui dentro do Brasil dominando tudo, né? Porque a maioria ela dominou. Porque o país que protege o seu povo, o que é que ele faz? Quando vem uma crise dessa natureza, a primeira coisa era taxar Importação. a importação. Para dizer, opa, vamos brecar aqui, que aqui... Mas aqui não existe isso. Aí o cara vai taxar o aço, vamos pro aço, vai taxar o aço, porque como é que vai taxar? Se a China já emprestou 34 bilhões aqui para o governo Dilma. o governo para poder dar uma melhorada aí na questão Petrobras. A título de investimento, título né? de esse investimento. dinheiro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aí então o governo brasileiro não teria coragem de chegar e sobretaxar o aço chinês para proteger a nossa indústria. Obviamente, é normal. Aí quer dizer que a via tem duas mãos. Então, se você me ajuda, eu te ajudo. Agora, se você não me ajudar, eu não vou te ajudar. É mais ou menos assim. A via tem que ter duas mãos. Então, ela não tem como taxar o aço chinês. Né? Essa que é a grande verdade. Então, a gente teria que tem que ter um planejamento e uma articulação. O nosso aço é pesado, é mais caro, como se fala, os conhecedores mesmo do aço, né? Então, vamos fazer. O que é que podemos fazer para melhorar isso? O que é que podemos fazer internamente para dizer assim, olha, o nosso aço é um pouquinho mais caro, mas tu vai comprar o nosso aço porque vamos construir isso aqui. Ou né? então, temos navio para construir, para reformar, né? A própria habitação, montagens, né? Minha Casa Minha Vida. Habitações para fazer com todos os açaí, que é bem melhor, né? E você monta rápido as moradias, então esse déficit que tem violento aí cairia com muita tranquilidade e era rápido o trabalho, porque depois que você montou as bases e tal, pegou as colunas, você parafusou, vai embora e depois só fechar. Um exemplo do que você está falando é o aproveitamento do mercado interno. O presidente dos Estados Unidos, depois da queda da Bolsa em 1929, o Franklin Delano Roosevelt, Justamente, ele fez ele trabalho. criou um plano de incentivo a obras de infraestrutura dentro dos Estados Unidos, usando financiamento interno, produtos internos, para se dar emprego às pessoas que estavam desepregadas. Essa é a criatividade. Mas deu trabalho, né? Não deu trabalho. Deu trabalho, Mas, né? Agora, vocês estão falando da China? Eu tive algumas vezes na China. Um país que eu gosto de estudar muito é a China. E eles têm um planejamento de extremo longo prazo. Mais de 100 anos de planejamento. Eles planejam um E século. pode ter certeza que eles não fazem nada sem estar planejando muito bem. Pode ter certeza que quando eles sabem
até é manipulado lá. A gente sabe que lá é uma ditadura. Pode ter certeza que se a coisa caiu lá, é algum motivo para eles comprarem barato depois em algum lugar, que eles tinham certeza que vai cair mais ainda. Eles não dão ponto sem nó. E eu vou te falar, não duvido nada que essa história toda, essa queda, que eles sabiam que, ó, se a gente cair aqui, nós damos um pequeno estrago aqui, mas vai gerar um estragão lá. Esse estragão lá pode fazer a gente poder comprar lá barato. Estragão lá nos Estados Unidos. Brasil, não. No Brasil? Os Estados Unidos não vai dar, não dá. Eles não, o estragão Os deles Estados Unidos não... continua crescendo. O estragão é firme aqui. e forte. Europa continua crescendo, não tão firme, não tão forte, mas crescendo. O problema é aqui. Eu fiz essa pergunta. Eles vão querer... O estragão é aqui. O estragão é aqui. É nos países que não souberam fazer a lição de casa. É esse que é o grande problema. Agora, nós temos que mudar o nosso sistema brasileiro. Por que a gente não fabrica navio aqui? Falta capacitação? Falta. Falta estrutura? Falta. Falta desenvolvimento técnico? Falta. Falta até aço? Falta. Mas é uma vergonha o Brasil, com o litoral que tem... Porque foi tudo marataia. Não ter uma indústria naval de excelência. Exato. Nós não somos um país, por exemplo, a Suíça, que não tem mar, a Áustria, que não tem mar, mas que desenvolvem tecnologia para se construir embarcações. Nós não temos Brasil... navegação de cabotagem adequada. Justamente. Nós temos um litoral de 8.000 quilômetros, fora os rios navegáveis, que são no Amazonas, por exemplo, que é uma loucura, e você não tem... Você vai mandar uma mercadoria daqui para o Nordeste, você manda de caminhão. Exatamente. A nossa região, a gente pode tomar como exemplo o nosso quintal. Qual é o uso das nossas vias navegáveis aqui? Nós nos perdemos no meio do caminho, a questão de ferrovia, que vai aço de ponta a ponta. E você se perdeu. Nós tínhamos até empresa com ferrovia. Desde o trilho até os vagões construção civil as locomotivas. Não é utilizado da forma que poderia ser utilizada. Nas ferrovias não é utilizado. Na questão naval não é utilizada. Quer dizer, se depende do aço para meia dúzia de coisas da forma que nós produzimos aqui. E nós tínhamos antes um parque, agora foi sucateado também. Se exauriu. Eu lembro que a Cosipa, em 1989... Era um gigante, mas era um gigante sucateado. De uma forma assim que não se investia. A Usiminas veio para tentar investir nessa parte, talvez tenha investido, para tentar levantar o... Mas eu sei que nós estamos numa situação hoje que é mais barato você comprar o aço chinês, que vem muitas vezes com o nosso minério de ferro, sai minério de ferro daqui, exatamente, vai para lá. Agora, por que vai para lá e consegue ser mais barato que aqui e passeando pelo mundo inteiro? Outro lado do mundo, né? Um negócio pesado. Vai para o outro lado do mundo. Não tem sentido. É o nosso minério de ferro que vai, é beneficiado lá e volta. Eles dão uma maquiada, que eles usam um blend, que eles falam, é como se fosse um whisky, eles têm um blend que tem minérios melhores e piores. E da Austrália é pior, dá uma misturada e... Eles fazem uma batizada. Uma batizada e vem. É que nem da Índia, né? O aço da Índia é um aço de terceira categoria, mas a Índia está crescendo. Mesmo com todos esses problemas que nós temos, a Índia está crescendo. E com a indústria siderúrgica, todo vapor. A quem interessa... É inaceitável, é incompreensível que o aço chinês, depois de toda essa cadeia produtiva que o João contou aqui, que o aço vem ainda mais barato do que o aço produzido aqui, ou seja, o minério de ferro extraído no Brasil vem para as usinas siderúrgicas, é beneficiado, é transformado em aço e é mais caro e vou te falar, que o aço que vem do outro lado do mundo. E não é o custo da mão de obra. Hoje, já foi. Hoje não é o custo da mão de obra. A mão de obra chinesa ficou cara para os padrões deles. Uhum. Se você pegar valor nominal, para americano é escravo. Mas um salário mínimo chinês hoje, em torno de R$700. E o que você compra lá com R$700 equivalente é muito mais do que você compra aqui. E o cara quiser pagar esse salário mínimo, ele vai dar alimentação, ele vai dar moradia para o cara que não se dá aqui, e ele vai dar uma escola de qualidade para os filhos. Tem essa contrapartida. Tanto é que você não encontra favela na China. E é o país mais populoso do mundo. Muito lá, talvez até tenha. Mas muito bem escondido. Muito bem escondido. Que também pode ser também, porque lá também tem essa... Maracutaia é grande lá nesse ponto. Eles mostram que a gente gostaria de ver. Sim, exatamente. Mas eu vi muito habitação popular, predinhos de 3 andares, tudo mais, muitas fábricas. Mas nada comparado às nossas favelas. Nunca vi. Olha que eu andei por lá... interior adentro, bastante. Agora, nós vamos aprender uma coisa com o chinês. Planejamento. Aliás, com o oriental. O
japonês, com o coreano também, que conseguiu, o sul-coreano conseguiu dar Em 60 anos eles mudar se transformaram completamente. O chinês, o japonês, eles têm a questão do planejamento a longo prazo. O próprio vietnamita agora, depois da guerra, está a começando Indonésia a nem se colocar fala, a cabeça... Tailândia Singapura, também tá, Singapura nem se fala. Singapura é uma cidade que cidade-estado, né? Que é uma herança loucura. britânica. Aí você começa a notar, você falou da herança britânica, você vai para Hong Kong, é uma coisa. Macau, que é tão longe de Hong Kong quanto o Santos de Praia Grande, ou até São Vicente de Praia, é do lado. Com o mesmo povo, são todos cantoneses. Porém, colonizados por portugueses. Macau foi colônia de Portugal, Hong Kong E aí você britânica. encontra hoje em Macau prostituição, cassinos... Tráfico de drogas? Tráfico de drogas. Não, já isso... tráfico de drogas lá não, é lá morte. não, lá não. Lá não dá muito. Senhores, Talvez até tenha. Mas a gente também não vê. Senhores, infelizmente o nosso tempo acabou. Macaé, rapidamente, o seu recado para a categoria. Amanhã tem assembleia? Amanhã tem assembleia, às 8 horas, na portaria da Uzi Minas. Que horas? Né? 8 horas da manhã. Né? Mais uma assembleia. E vamos aguardar aí as novidades durante o dia, né? Eu gostaria de aproveitar rápido e nós vamos, quarta-feira, talvez quarta-feira, teremos uma assinatura de um acordo de parada que vai acontecer agora na Petrobras. Vai iniciar já com 1.700 pessoas, um acordo de parada, e nesse acordo nós vamos colocar 70% de Cubatão e região para manter essa mão de obra nossa. Oh, que boa notícia, E conseguiram as um acordo. empresas, exatamente, as empresas que venham para a parada, que ela não quiser assinar esse acordo, também a gente não vai assinar e ela também não vai conseguir trabalhar aqui não. Nós Que vamos perturbar boa ela. notícia. Então 70% da mão de obra tem que ser de Cubatão e Tem região. que ser de Cubatão e região. Isso é uma das promessas que nós fizemos e vamos cumprir. Maravilha, Na nossa parabéns ao Sintracomos, à direção do Sintracomos, que está negociando muito bem aí pelos trabalhadores. A prova foi o que você disse hoje no nosso programa, em todas as questões de negociação. João Vilela, muito obrigado. Obrigado, Guto. Obrigado, Macaé. Macaé, muito obrigado. Muito obrigado a você, telespectador. TV Com Debate volta amanhã às 19 horas em ponto. Até lá.